de especialização em disfagia e uma das coordenadoras da LAMOT. Professora, muito obrigado por ter aceitado o convite da Liga e fique à vontade para dar início à sua apresentação. Deixa eu abrir meu som aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Vandriele. Eu entrei quietinho, fiquei lhe ouvindo para não lhe atrapalhar, né? Eu digo assim, aí porque eles iam começar, a professora Rosane já está ali e tal. Então, aí eu quero agradecer, né, em nome da Liga, em nome da Universidade de Curitiba, Paraná, a sua presença nesse evento e a contribuição que você nos deu hoje. Foi muito bom te ouvir falar de uma população tão importante para nós, o olhar que nós precisamos ter, e este olhar, né? Então, assim, quando a gente fala da motricidade oral, o quanto a gente precisa se aproximar e como a gente tem um olhar do idoso, desse benefício que pode ser estendido. Então, eu quero agradecer a você. Eu queria ter entrado, dado as boas-vindas, mas em casa eu divido meu escritório com o marido, que é psicanalista, e ele teve uma falha no horário, e ele disse, não, atenda, é uma emergência, eu disse para ele, eu entro na sequência, tá? Então, peço desculpa, mas eu queria ter dado as boas-vindas, depois eu entrei quietinha para te ouvir, mas agradeço muito. Imagina, né? Muito agradeço. A todos uma boa noite, agradeço imensamente e parabenizo, né, dessa equipe por ter a coragem de trazer um evento, de aproximar, de trazer nomes de tanta referência nesses 3 dias, né? Foram de ações, então, com contribuições tão válidas, com um momento tão importante, e eu sou extremamente fã de qualquer movimento que seja de vocês estudantes, né? Eu sempre disse assim, a minha marca como pessoa, como profissional, ela começou no desenvolvimento da universidade. Eu sempre, quando me perguntam assim, quando você começou a lidar? Eu comecei a lidar na faculdade. Acho que um pouco antes até. Acho que já tinha, mas assim, a faculdade, esses lugares ligados ao aspecto estudantil, sempre foram lugares bastante importantes para mim, né? Então, assim, lembro que tem boas recordações de unir profissionais, de trazer, e de grande aprendizado. Então, parabenizo vocês, tanto a LAMOT como a Liga, esqueci o nome, a outra liga que a gente tem agora? LAFAT, perdão, tá? Então, as duas ligas que são importantes aí na condução de vocês da fonoaudiologia, e que a gente tem aí à frente mais algumas, né? Que possam seguir. Eu só preciso um segundinho, deixa eu só confirmar. Eu tenho um vídeo que estava dando uma travada, e eu vou tentar reposicionar ele aqui, ver se eu consigo só rapidinho. Vamos ver. Só se eu consigo. Acho que eu vou conseguir. Deixa eu só posicionar ele, para não faltar ali na hora, porque eu vi que ele estava travando. Eu tirei e voltei para a gente retomar. Vou fazer uma coisa aqui. Ok, acho que agora está tranquilo. Eu vou poder passar. Deixa eu só compartilhar com vocês. E eu trouxe mais um desafio diferente ali. Vamos conversar um pouquinho sobre a motricidade oral, mas eu queria fazer um pouco de uma correlação de algo que eu tenho uma atuação, uma gama aí de trabalho, né, grande, que é a área da disfagia orofaríngea também. Então, eu fiz uma proposta aí ao grupo, né? A apresentação tá ok? Para vocês? Tá? Então, tá. Eu vou fazer meia tela aqui para que eu possa visualizar ao menos parte da equipe e parte com nossos slides. Como vocês sabem, eu tenho uma atuação tanto da motricidade orofacial, mas como eu também sou professora da área da disfagia orofaríngea. Então, eu venho do momento da fonoaudiologia, da qual a disfagia, ela estava incluída com a motricidade orofacial, né? Ela não era uma especialidade sozinha. Então, eu acabei permeando muito pela motricidade orofacial para o entendimento da disfagia orofaríngea. E minha atuação de grande porte, maior, a minha área de estudo maior é a disfagia orofaríngea. Porém, quando a gente fala em ambiente hospitalar, quando a gente fala na disfagia orofaríngea, existem áreas que a gente aproxima muito do nosso trabalho. Motricidade orofacial, voz, linguagem. Eu acho assim tão difícil. E aí a parte auditiva também, mas eu vejo essas três
conhecimentos muito interligados na nossa ação, né? Tanto que o meu caminho como fonoaudiólogo, ele se deu pela linguagem. Então, as primeiras disciplinas da qual eu ministrei aula na Universidade Católica do Paraná, na PUC, na Pontifícia Universidade Católica, era a disciplina de afasiologia. Então, dentro do meu segmento na universidade, eu aprofundei meus estudos na área de neurologia, na área de linguagem, e muito mais focada, né, no paciente afásico. Era o meu grande desejo. Tinha uma questão hospitalar já envolvida, mas aí que eu fui descobrindo que o chamado paciente disfágico era meu paciente afásico, né? E aí, puxa vida, então aquele paciente que tinha uma lesão neurológica, ele também era um paciente, além de ter uma afasia, uma relação de linguagem, ele tinha a chamada disfagia, da qual naquele momento, né, não tanto assim, gente, mas na década de 20, né, 1990, eu me formei em 96, nós passávamos a compreender melhor o que era disfagia orofaríngea aqui no Brasil. Então, assim, aí eu sigo um caminho, um percurso, mas sempre correlacionando essas áreas, né? Por entender que elas são presentes durante o nosso atendimento. Então, eu tenho ali um sujeito detentor de uma linguagem, que tem um desejo de alimentar, que tem um desejo de falar, que tem um desejo de se expressar. Que essa expressão também é direcionada por essa mobilidade facial, por essa mobilidade que me permite ter algumas ações. O quão expressivo nós somos, o quanto nós nos comunicamos via expressividade. Né? Então, assim, seja no olhar, seja na forma de posicionamento do nosso... se faz uma ruga maior, como a gente tem vários fatores que nos inserem diante disso. Tá? Mas hoje, o meu desafio é o que dessa motricidade orofacial, desses pacientes, né? Então, eu vou um pouquinho do foco um pouquinho diferente da nossa palestra anterior, mas, assim, pensar no que eu trago para essa linha da disfagia orofaríngea, mas o que é mais importante, que hoje, de tudo que a gente vem desenvolvendo, tem evidência científica. Professora, mas por que falar de evidência científica? Bom, porque é aquilo que nos... Vamos lá, né? A gente está num momento que a ciência foi colocada tão em xeque que os cientistas e os pesquisadores foram desafiados a começar a se posicionar mais, né? Até para dizer, olha, isso aqui não é, isso é fake, isso não é real, aqui a gente não tem evidência. A evidência, ela não é estanque. Né? Primeiro ponto, ela pode modificar. Eu posso hoje ter uma certeza sobre algo, uma pseudo-certeza, ou eu tenho algo da qual eu tenho maior evidência, ou os trabalhos, pesquisas me dão maior evidência que determinada ação, que determinada conduta, ela é melhor para aquele paciente, para aquela determinada doença, ou para aquela determinada situação ou ação. E isso pode alterar. Primeiro ponto, então nós não temos, a ciência ela não é absoluta e estanque. Né? Foi isso que nos fez trabalhar tanto e crescer tanto diante do que a gente conseguiu de grandes nomes da ciência lá atrás, né? Então, assim, quando eu venho falar aqui de evidência, eu vou falar de algo pontuado hoje. Que eu acho que é importante a gente, mais do que eu trazer para você quais são as evidências, eu gostaria de que a gente refletisse, será que a gente busca as evidências científicas para trazer o melhor do tratamento para o nosso paciente? Então, quando eu penso em trazer evidência científica, eu penso em trazer a melhor conduta terapêutica na atuação com o meu paciente. E isso pode ser muito importante. Então, a hora que eu tenho esta preocupação, eu vou estar eticamente lidando da forma mais correta. Porque eu não vou estar ali me apropriando de uma série de ferramentas sem me perguntar, será que esta ferramenta tem evidência? Mas aí quer dizer que eu não posso usar isso? Pode, né? Mas você vai ter que ter, no mínimo, critérios de respaldo para minimizar, ou você gostaria de sair utilizando algo que não foi ainda comprovado, testado, e trazendo risco. As nossas áreas, nós também podemos trazer influência diante do outro. Né? Nós também podemos causar influência diante do outro. Então, o Clébio carinhosamente já pontuou, né? Então,
Eu tenho aí o doutorado em medicina interna, onde eu fiz na área de disfagia, tá? Eu coordeno atualmente aqui na Universidade de Tuiuti o programa de mestrado e doutorado em estudos da comunicação. Sou pesquisadora CNPq, eu fiz dentro do meu mestrado e do meu doutorado o desenvolvimento de uma técnica de análise acústica, que hoje eu sigo aí ainda desenvolvendo vários trabalhos, pesquisas e divulgando isso no Brasil, na América do Sul, na Europa, ok? Sou aí a idealizadora do software do som, que até o momento é o único software que a gente tem específico para análise acústica da medição. Sou membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Fono, da gestão atual, e sou membro da Academia Brasileira de Disfagia. Tá? Então, vamos falar. Olha só que interessante. Veja, nós que atuamos no hospital com disfagia, 97% do profissional, ele utiliza uma abordagem ligada à motricidade oral. Então, quer dizer que aquilo que vocês estão visualizando na disciplina de motricidade oral, quando a gente conversa com os profissionais em atuação, eles dizem, não, eu utilizo várias abordagens da motricidade oral. Bacana, legal, você faz essa associação. Só disso que eles trazem, somente 17% tem evidência científica de que tem resultado. Opa! Quem topa aqui tomar uma medicação, que ela pode ter aí uma média de 20, 30% só de efeito, né? A gente questionou uma das vacinas que tinha 76% de efeito. Então, quando eu tenho esses fatores, salta aos olhos, e a pergunta é, mas por que esses outros 63% estão utilizando fatores que não têm evidência? Por que a gente está colocando esse risco ao indivíduo, que eu posso até, eventualmente, uma técnica ou outra, gerar um risco? Então, quais são as evidências em motricidade orofacial quando eu penso na abordagem do paciente que tem um distúrbio da deglutição, a disfagia orofaríngea? Muito bem. Daí a gente começa até um primeiro passo, né? O que a gente tem de validado hoje na literatura, os protocolos de motricidade orofacial? E olha que desafiador. 2020 foi o ano que a gente chegou a ter agora, aproximou 2 protocolos validados. Até então, até 2019, eu dizia, nós ainda não temos nenhum protocolo validado em língua portuguesa. E nem a validação transcultural a gente tem um, que eu vou apresentar. Então, quando isso nós temos em mãos, isso difere muito quando eu faço um protocolo por validação e um protocolo que é construído a partir do saber que a gente tem. Quando a gente pensa num protocolo em construir, a gente também une saberes. A gente vai trabalhando com a bibliografia, vai vendo quais são os principais critérios e constrói. Mas quando eu valido, eu tenho uma série de etapas de passagem, vai para juízes, volta, análise. Esses juízes têm que ser da área, tem que ter competência para isso. Então, quando eu digo, eu estou usando um protocolo validado, a ciência entende que esse instrumento, ele passou por processos muito importantes. Então, quando a gente fala, hoje nós temos 2 protocolos. Um que foi criado aí os últimos, né? Essa última validação pela doutora Giedre, que é colega também da sociedade, pesquisadora da USP de Bauru. A doutora Giedre deu continuidade ao MBGR, que é um protocolo que foi desenvolvido pela doutora Irene Marquesan, tá? Então, elas aqui conseguiram fazer a validação do protocolo para adultos, mas olha que interessante, o protocolo ele é validado para a motricidade orofacial, né, avaliação funcional, para adultos com disfunção temporomandibular, com deslocamento e redução. Então, nós temos um protocolo de MO específico. Ele também não é geral, ele também não é para a população pediátrica e nem é para a população de recém-nascido. Então, a gente precisa entender, esse protocolo se deu principalmente aos indivíduos que têm disfunção temporomandibular. Ok? Aí nós temos o AMIOF, pela doutora Cláudia Felício, que é a grande detentora aí dos desenvolvimentos de validação,
Tem um livro bem bacana que eu ganhei dela final do ano passado, sobre motricidade oral, bem bacana para quem quer, acho assim, uma base bem interessante. Ela também tem, tanto ele como um sistema computadorizado, e o AMIOF, a gente tem ele para criança e para adulto, tá? Mas também o adulto voltado às disfunções temporomandibulares. Então, a gente precisa entender que quando a gente tem esse dado, esses scores, esses valores, eles têm um olhar mais voltado a essa população. Por que eu falo isso? Vocês acabaram de falar muito da questão do idoso. Esses protocolos não têm um olhar específico para a população idosa. Pode ser que eles tenham necessidade de alguma outra mudança, algum outro aspecto que tenha uma credibilidade maior para dizer, olha, esses itens que eu avalio aqui me dão a possibilidade de fechar o diagnóstico desse paciente que é um idoso, que tem uma outra alteração. Então, isso é importante para a gente visualizar. Muitas vezes a gente tem trazido isso, não há problema da gente fazer a validação transcultural. Um dos segmentos que tem internacional é o NOPS, né, que ele é validado internacionalmente. Você vai ver que ele tem a disponibilização em várias línguas, mas qual é a questão? O NOD, ele não é feito apenas para o fonoaudiólogo. Ele foi estabelecido para que qualquer profissional da área da saúde possa identificar alterações orofuncionais na população. Então, ele pode ser muito interessante quando a gente vai pensar em políticas públicas de saúde, na identificação de algumas alterações, né? Então, quando eu estou pensando ali nesse segmento de rastreio, de identificação, sim, mas ele não é um protocolo especificamente voltado à área, tá? Então, assim, eu permeio sobre isso para a gente ver como a gente ainda precisa avançar dentro da nossa área da fonoaudiologia, não só aqui no Brasil, como também fora. Quando a gente fala dessa musculatura, dessa ação, é muito interessante que isso tem se fortalecido quando a gente vê os trabalhos científicos que estão acontecendo na área da disfagia. Esse último módulo da pós-disfagia, nós estávamos com uma professora que trouxe vários artigos de evidência na área, e ela cita muito isso que eu vou comentar com vocês. Nós trabalhamos com uma musculatura que a gente precisa tirar desse padrão de normotonia, né? Então, assim, eu sempre falo, eu quero ter a barriguinha tanquinho, vamos dizer. Mas eu preciso, para isso, não dá adianta eu ficar aqui sentada das 7 da manhã às 10 da manhã e pensando em tê-la ou colocando o estímulo, comprar aquela cinta que vai fazendo, tremendo ali para a gente, e que isso vai fazer ação, tá? Essa musculatura do pescoço e a musculatura da cabeça e pescoço, ela é constituída por uma musculatura estriada esquelética. Nesse tecido, para que a gente possa fazer essa habilitação de mudar as suas características, tanto morfológicas, metabólicas e funcionais, ele depende de estímulos, tá? Então, assim, se eu não tirar ele do padrão normal, eu não vou conseguir acionar. Então, quando eu estou pensando em terapia, eu preciso lembrar que essas fibras musculares, elas têm uma capacidade bioenergética, né? Então, ela tem a adenosina trifosfato. O ATP, o que a gente ouviu falar tanto da ATP agora na pandemia? É essa enzima, inclusive, que o COVID se liga, né? E é isso que faz um processo inflamatório e que causa as doenças de cunho inflamatório, como a Guillain-Barré, as doenças autoimunes. Então, a adenosina, ela é extremamente importante, ela tem uma capacidade energética e ela depende da alimentação nutricional. Olha só, eu preciso de um paciente nutrido para ele ter uma capacidade energética de mudar o seu componente muscular, e esse componente muscular faz parte das estruturas que envolvem a deglutição. Mas esse sujeito tem disfagia, não consegue deglutir, ele está desnutrido, não tem nem capacidade metabólica nem respiratória de oxigênio para conduzir essa musculatura de outra forma. Olha que desafio que a gente tem à frente. Então, não é só pegar e dizer, põe para um lado, põe para o outro, vibra ali, vibra aqui. Calma aí. Qual é a ação que eu estou desenvolvendo, qual é a ação fisiológica que está acontecendo e qual é a ação muscular que eu estou colocando.
Eu estou quebrando o padrão ou ele está igual? Não. Então, se eu não estou realmente realizando um exercício que possa fazer esse fator, pode ser que eu não esteja conseguindo modificar essa musculatura e não vou conseguir acionar a inervação sensorial periférica e não vou mudar a qualquer estabelecimento, constituição de plasticidade neuronal cerebral. Opa! Então, a gente tem muito mais que ter atenção. Mais do que o que eu vou fazer é como eu vou fazer, em quem eu vou fazer e o que representa fazer nele. Porque, nesse sentido, eu preciso saber a doença de base. Né? Nós somos a clínica dos sintomas, né? Isso acho que já é claro para vocês, né? Então, eu trabalho a disfagia, sintoma, a disfonia, sintoma, a paralisia facial é sintoma. Então, eu não estou aí na doença, né? Então, eu tenho que entender a doença. Porque eu vou ter doenças que, ao colocar uma carga, vai ter boa resposta, e eu tenho doenças que, se eu colocar uma carga, eu pioro a resposta. Para que eu tenha a resposta muscular, eu tenho que ter os outros componentes. Então, assim, e esse é o nosso grande desafio quando a gente trabalha dentro da disfagia, quando a gente diz, importa o que vem de lá, tá? Então, qual é o nosso maior problema? Os exercícios que não forçam o sistema neuromuscular, além do nível da atividade habitual, eles não vão provocar adaptação. Então, as adaptações só vão ocorrer se a gente desafiar esse sistema. Qual que é o cenário atual hoje, né? Os princípios dos exercícios relevantes que a gente encontra na fonoaudiologia, a intensidade abrange a quantidade de carga, volume e duração do estímulo, tá? A especificidade, refere-se o quão próximo essa tarefa de exercício, ela vai corresponder ao resultado que a gente está visando. Então, se eu quero que o sujeito degluta, eu vou entender qual é o processo da deglutição, eu vou entender qual é a propulsão que a língua faz, e aí, às vezes, eu pergunto, né? Então, eu estou querendo fazer provocar uma adaptação que eu tenho que ter por carga. Uma língua que, quando deglute, ela tem que jogar o alimento lá para trás. E aí, a fono vai para fazer exercício com a espátula e empurrando a língua. E eu pergunto, ok, qual é o resultado que você está visando? Tá? Ela vai chupar sorvete de cara? Sem a colher? Porque aí sim. Né? Então, assim, eu não posso fazer? Pode. Você olhou para o teu resultado primordial para que você torne isso o mais rápido possível de reabilitação, ainda mais porque ele precisa do aspecto nutricional. Então, e a transferência, né? Na base analógica de usar um treino e um treino de força não específico para melhorar uma função. Então, eu preciso resolver esses aspectos de atuação nossa. Tá? Isso é muito legal nesse artigo, e eu fiz questão de trazer artigos, inclusive brasileiros, para vocês não reclamarem que eu estava só trazendo literatura. E esse, claro que ele vai buscar, é uma revisão de literatura, feita por um grupo de pesquisadores brasileiros, onde eles vão mostrando essas nuances. E é muito interessante a gente poder olhar e fazer essa visão de como isso pode estar acontecendo. E ele não copiou o danadinho. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui. Então, eu quero mostrar para vocês. Deixa eu só fazer uma coisa aqui que eu acho que eu errei na pegada se ele não fez a cópia dele. Ou não fez. Tá. Deixa eu só, o que eu posso fazer? Deixa eu só ver se eu não vou mudar. Que coisa. Deixa eu voltar ali. Eu vou passar, depois eu vou voltar para mostrar esse caso aqui, tá? Eu prometo para vocês. Ele não está rodando em vídeo aqui, mas eu vou deixar ele rodando. Então, vamos lá, vamos olhar aqui. Muito bem. Eu vou falar um pouquinho dos impactos, depois eu vou retornar ali para a gente pensar um pouquinho. Ou melhor, eu vou descompartilhar e compartilhar o outro, tá? Se me permite isso. Ele está ali, mas só que ele não está o vídeo rodando, mas eu acho que tem momentos que um vídeo fala mais do que uma palavra, né? Então, deixa eu fazer isso. Deixa eu pegar aqui na outra aula que eu estava trabalhando. Deixa eu só deixar em cima. E a gente vai refletir sobre esse caso, tá? Esse caso implica em uma questão de motricidade. Daí vocês já viram
a maioria que está aqui, motricidade orofacial, já viram a anatomia, né? Tá todo mundo fera. Eu não vou nem me preocupar, porque vocês vão me ajudar a definir o caso aqui, o que a gente vai fazer, combinado? Ok? Então vamos lá, onde é que está você? Onde é que está essa aula? Dois slides escuro. Aula. Análise acústica. Vamos pegar essas três e depois os outros eu acho que ele já permitiu. Aqui. Muito bem. A tireoidectomia, ela tem uma característica, né, para nós, de que ela infere a questão não central, então vamos pensar em inervação, eu não estou inferindo da musculatura no intuito de que a inervação foi afetada na parte central, mas a gente tem aqui uma inferência sobre o nervo, uma ramificação do nervo vago, em função da tireoidectomia. Então, a tireoidectomia, ela é necessária para a retirada da tireoide ou parcial dela, em função de que normalmente nós temos aqui um tumor, tá? A inserção inicial se dá desta forma, então tem aqui uma cicatriz, e aí depois é feita a retirada. Nós temos na laringe uma inervação referente ao vago. Isso? O vago inerva a laringe, sim ou não, pessoal? Pode colocar o microfone, se vocês acharem que dá. Sim ou não? Sim? Sim ou não? Sim? Sim, então tá bom. Entendi um sim. Pode ser? Muito bem, mas desse vago, qual é a ramificação que está aí? Qual é a ramificação que faz aqui? De várias áreas muito importantes para nós. Parede de faringe, parte do palato, e ele tem uma importante inervação em relação à laringe, tá? Então, do lado direito ele vem, retorna, do lado esquerdo danado e do laringe recorrente desce, vai pela alta carótida e sobe, né? Então, eu tenho uma prevalência normalmente de lesões de paralisia de prega vocal do lado esquerdo, porque eu tenho mais possibilidade de comprometimento. Cirurgia cardíaca, linfoma, vários aspectos podem gerar aqui essa paralisia de prega vocal. Essa paciente, tem aí a autorização dela, mas vocês não receberam lá no slide, porque para evitar, não está tampadinho, tá? Ela fez a cirurgia e veio para tratamento depois de 2 anos e pouquinho, tá? Ela é da área judiciária, então tem uma necessidade de uso vocal, fez acompanhamento de fono, super bacana, passou por uma consulta com um oncologista que tinha a indicação de fazer uma medialização de prega vocal, que ia trazer, através de um pequeno silicone com esforço externo, medializar a prega vocal, porque ela apresentava uma paralisia de prega vocal. Tá? Então, essa paralisia de prega vocal faz com que ela tenha a imobilidade dessa área, dessa região. Ok, então eu tenho imobilidade muscular. Então, a gente trabalha com cabeça e pescoço, é essa musculatura que a gente está conversando, tá? Quando a gente deglute, a gente espera que dentro dessa ação da biodinâmica, o paciente consiga elevar e anteriorizar a laringe. E esse processo de anteriorização e elevação da laringe, ele ocorre porque a língua, ela vai ser proporcionada para trás. Então, parte da musculatura da língua, a musculatura extrínseca, miloideus, que ela vai, os supraioideus, ok? Eles vão estar estabelecidos acima em relação ao ióide. Então, eu tenho a musculatura supraioideia, que faz parte da língua, dessa musculatura de língua, e a infraoideia, que vai fazer parte da musculatura extrínseca da laringe. E quando eu movimento a língua para
para dentro, eu consigo acionar a musculatura para cima e para frente. E a laringe vindo, eu aciono a fase faríngea, a transição faríngeo-esofágica. Muito bem. Essa paciente vai engolir. Então, vamos observar o que ela consegue elevar de laringe, tá? Vocês viram ela engolir? Ela engoliu. Quando eu coloco ela, então eu tenho na laringe as áreas importantes, ela é importante tanto para a fonação, para a respiração, e principalmente para a proteção de vias aéreas inferiores. Então, essa laringe, ela tem essa movimentação no intuito de auxiliar o fator pressório, fechando a laringe e tentando ali direcionar o alimento para a região do esôfago. Então, ela vai ter a epiglotite que vai ajudar também a direcionar. Então, é extremamente importante. Mas tudo isso se aciona, gente, se eu conseguir mobilizar a língua. Então, se eu pensar que eu tenho uma paralisia de prega vocal e passar a trabalhar somente aqui e não considerar a língua, eu vou estar errando em alguma coisa. Eu terei que trabalhar com a musculatura, aumentar, quem sabe, sensorialmente a parte de inervação? Sim, tá? Mas quem vai me ajudar? E aí eu vou mostrar para vocês de impacto. Aqui ela vai falar, então vamos tentar observar a parte vocal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faz o novo. Aí, se eu peço para ela fazer um E agudo, depois eu vou mostrar, vocês vão ver que o E agudo sai mais fácil. Eu aciono também musculatura diferenciada. Olha como é importante eu entender a fisiologia, está bem claro para mim tudo que eu vou fazer. Muito bem, essa paciente eu encaminhei para fazer uma videotoroscopia, porque ela vinha com uma recorrência de algumas complicações pulmonares, sendo tratada como pneumonite ou como estilo de uma asma, mas com muita recorrência, uns episódios de desconforto respiratório, usando bombinha, precisando fazer uma fisioterapia, e o fisioterapeuta, foi um deles que disse assim, eu tenho a impressão que ela tem algo errado em relação à voz, né? Então, um colega. E quando eu encaminhei para fazer a videoterapia, então, quando a gente deglute, a gente espera que esse óide, ele suba bem, né? Então, no momento de transição. Mas olha, observar, essa paciente não tem nada neurológico, ela não é uma paciente idosa, né? Ela ainda não tem 50 e poucos anos, então, ela tem uma mastigação adequada, e quando ela vai tentar projetar o alimento, opa, o que a gente está tendo aqui? O que está acontecendo ali? A hora que ela está... O alimento foi projetado, ou ele está escorrendo e está tendo escape posterior? Escape posterior, né? Então, assim, e por que ela está tendo escape posterior? Quem me ajuda? Nós estamos em 35 aqui, eu posso chamar... Não vou fazer isso com vocês. Ok? Quem me ajuda? Eu posso pedir ajuda para os universitários, para as cartas ou para o tarô, né? O que vocês vão tentar? Olha que legal. E sempre tem a ideia assim, é errando que a gente vai aprender, vai acertar, vai entender, tá? Ok? É nos meus maiores erros que foram meus grandes aprendizados. Eu espero não precisar errar muito ainda, tá? Tenho sido suficiente já em vida, ok? Mas veja aqui, o quanto essa paciente não consegue projetar em função da não elevação adequada da laringe. Simples. Segura um pouquinho a pele, só um pouquinho, não precisa muito, tá? E tenta engolir. Veja como a gente segura a relação de mobilidade da língua. Então, uma vez que eu não consigo mobilizar a língua direito, ela mastiga bem, ela lida, mas começa a ter o escape posterior. Então, essa paciente, ela tem mais risco de fazer pequenas microaspirações sem perceber, né? E isso pode, às vezes, dar a influência que ela estava tendo em relação à parte pulmonar. Isso eu também observo numa dificuldade de transição inicial aqui da análise acústica da deglutição, uma passagem do som pelo crico faringeu bem baixa e uma elevação também bem... Aqui é a elevação laríngea, a primeira curvinha que eu tenho aqui nessa dado,
e aqui é a passagem. Então, eu consigo identificar aqui que essa paciente está com dificuldade. Muito bem. Aí eu encaminho ela para vocês, né? E a gente precisa tratar essa paciente. E aí, eu preciso olhar para vários mecanismos musculares. E eu preciso tirar essa musculatura da paralisia dessa movimento estanque que tem. E eu preciso entender que mais do que o músculo, eu estou trabalhando com quem? Eu trabalho com o músculo ou eu trabalho, será que com a inervação? Quem que a gente realmente aciona nessas horas? Quem que a gente aciona? Os dois, ok. Aí eu vou fazer, então, os dois, mas para eu acionar, vamos lá. Quem faz a ação, eu estou dizendo para aquele músculo contrair ou não contrair? A inervação. A inervação. E olha como a gente também, às vezes a gente fala, eu digo assim, será que a gente devia ser da MO, da musculatura, da motricidade orofacial, ou da inervação orofacial, né? A gente tinha que ser da INVO, porque nós somos sensoriais. Nós somos sensoriais ao ambiente, nós somos sensoriais à emoção. É aquilo que eu falo, né? Pega um grãozinho de areia na mão, é uma coisa, coloca esse danado na boca para ver se ele não faz te causar grandes problemas. Então, eu preciso considerar isso quando eu vou atender. Eu tenho um paciente, eu tenho um sujeito, um indivíduo neurosensorial, que ele vai responder a vários fatores. E eu preciso considerar isso. Nesse caso, eu até fiz lá a tentativa, eu fiz o uso de uma das técnicas, de uma ferramenta, então, eletroestimulação, laser, ele não é para nós, e vocês ouviram isso também, né, do professor Anderson, tiveram essa reflexão, não é para nós o tratamento. Eles são as ferramentas da qual a gente incorpora para auxiliar nesse ganho. Então, eu tenho aqui um aporte sensorial, eu tenho uma contra-resistência, que é claro que a gente trabalhou também em questão vocal. Mas olha, quando eu lembro que eu tenho que lidar com parte sensorial, quando eu sei que eu tenho que tirar a musculatura do meu estado de normotonia, que eu tenho que colocar atividade com força e exercício, e digo a vocês, as evidências mais atuais, principalmente para disfagia, a gente tem esse dado, mostram, para disfagia, não estou falando de DTM, dor orofacial, a gente tem outras condutas, que para eu tirar esse paciente da posicionamento, eu tenho que intensificar a mesoterapia, né? Eu tenho que ter uma proposta terapêutica intensa, em curto prazo. Essa paciente fez 4 sessões direcionadas, tá? Vocês lembram como ela engoliu a primeira vez? E aqui... Aqui eu também preciso saber que eu estou acionando musculaturas diferentes. E que aí, quando ela vai mais no agudo, ela pode ter um pouco mais de facilidade ou não. Então, eu preciso entender que ação, que a área que eu estou acionando, porque são inervações também diferenciadas da laringe, tá? Então, o que é importante aqui? Uma vez que eu pego, que eu tenho de evidência científica e digo, eu vou propor isso ao meu paciente, eu consigo, aqui é a análise acústica da deglutição. Lembra que eu falei para vocês que a gente quase não viu o traçado de passagem? Então, aqui, eu nitidamente, no monitoramento no consultório, eu percebo que a sua deglutição também ficou melhor. Então, esses fatores para nós é que evidenciam o porquê que a gente tem que parar, observar, olhar e buscar evidência científica no que eu estou trabalhando, levando em consideração este indivíduo, né? Tá? Há um fator que eu acho bem interessante nessas horas, ela fez 2 anos de fono, anteriormente, fez uns 4, 6 meses de monitoramento comigo, e depois eu fiz uma proposta para ela. Ela gostava de cantar antes no coral,
ela hoje faz parte do coral do judiciário. Ela tem uma laringe que precisa receber sempre sair do padrão. Então, se eu deixar ela só em padrão de fala, normal que a gente utiliza, ela não vai fazer exigência maior. Quando ela passou a utilizar o canto também, com as suas limitações que possam ter ou não, ela deu para ela continuamente esse fator de mudança dessa musculatura. Então, ela não precisa fazer continuamente uma fonoterapia clínica. Tá? Precisa ficar mais 2, 5, 10 anos. Eu acompanho o caso já há algum tempo. Ela vem de tempo em tempo para a gente fazer uma checagem. Ela não foi fazer a medialização de prega vocal. Ela não foi necessária. Então, o cirurgião que encaminhou pedindo para que eu pudesse avaliar realmente se seria necessário fazer a medialização de prega vocal ou não. Então, quando eu consigo, nesse sentido, estabelecer isso, eu dou a oportunidade de uma terapia de forma concreta. Ok? Então, se eu não faço isso, e eu fico ali nas tentativas de diversas formas, sem considerar isso, eu não considero que eu tive ali o que eu tenho na evidência científica de melhor abordagem. Tá? Então, esse impacto que a gente tem, que foi o exemplo que eu coloquei agora para vocês, tá? É importante. Alguns estudos são bastante de evidência. Esse aqui é um dos estudos mais recentes que a gente tem, de 2017, que é um método chamado, que a sigla fica SOFIA, aonde a atenção de descrição desse estudo, que é um estudo de clinical trials randomizados, e aí as meninas que já tiveram a oportunidade de participar do núcleo de clinical trials, para ouvir um pouquinho a professora Bianca Leão, que tem conduzido, esses estudos é o que nós temos de melhor evidência quando a gente vai fazer uma intervenção. Então, para que eu diga que determinada técnica, estrutura tem evidência, o clinical trials, o tipo de desenho de estudo, me traz isso. E eles mostraram nesse dado a questão de alguns exercícios de relação de força. O que eu digo assim, a gente tem que cuidar, que ele mostra, parece um chupetão, mas não é. Esse é um modelo de ação de força que é realizado interno. Claro que a gente cria uma série de discussões. Mas eu preciso de um cérebro integrativo de atenção. Todas essas coisas a gente sabe que sim. Mas se eu estou falando aqui de movimento e motricidade orofacial, de ação muscular. Então, eu tenho que considerar quando os outros elementos é o que eu tenho de eficácia em termos de atenção. Então, veja, quando eu tenho aqui a mobilização dessa laringe, aqui eu tenho um mecanismo que eu tenho tanto os sensores para eletromiografia, como para a ação de ação do Dopplerzinho. Então, nós temos pequenos eletrodos, como o sonar Doppler, para fazer a impedância e o microfone, né, de mobilização. Então, eu vou ter a noção muscular com esses equipamentos de qual é o resultado que eu tenho. Então, quando a gente traz a tecnologia junto e as evidências desses equipamentos, eu busco estratégias mensuráveis. Então, eu vou dizer, a laringe elevou. A gente viu que elevou, mas ela elevou quanto? Então, quando eu utilizo marcadores instrumentais, eu tenho marcadores para estabelecer essa melhora efetiva em relação à mobilidade laríngea que está ali, tá? Então, é nesse sentido. Então, quando a gente tem na literatura, por exemplo, uma manobra que nós temos uma confiabilidade que ele busca na sua ação tem um efeito positivo, é a manobra de Mendelssohn, tá? Então, Mendelssohn, ela faz a tentativa da gente segurar um pouco mais a laringe alta. O que não é fácil para nós? Um paciente que tem um nível de Glasgow rebaixado, então um nível de consciência mais baixo, ele vai ter mais dificuldade de fazer essa manobra. Então, é mais difícil da gente colocar. Mas o que a gente tem que lembrar disso, da manobra de Mendelssohn? A manobra de Mendelssohn nada mais é do que um fortalecimento do tempo de língua um pouco mais alto. Eu ponho resistência na língua, né? Eu vou aqui, o seguro. Então, o que eu estou fazendo ali? Eu estou criando ação de resistência, aí eu consigo modificar esse aspecto. Então, aqui a gente está com o Shakir, né? Que é uma outra manobra. O Shakir, ele tem o site dele, vocês podem ter lá a forma, ele é um
fonoaudiólogo americano, né? Uma graça, ele é um senhor que a gente tem contato bastante, e o Shakir desenvolveu essa técnica que trabalha faringe e abertura do crico faringeu. Então, um movimento de cabeça que tem lá suas ações, que faz resistência e flexibilidade, que nos permite acionar a musculatura de constrição e elevação da faringe e auxilia na abertura e fechamento do crico faringeu. Então, quando eu faço análise acústica, percebo que esse paciente não tem elevação de laringe, que ele não consegue mobilizar bem, fica resíduos, eu percebo que a passagem pelo crico faringeu está reduzida, eu faço o exercício e normalmente a gente tem resposta imediata a esse exercício. Então, assim, isso é interessante. Se eu tenho, às vezes, em 1 minuto, 2 minutos de ação, imagina se esse indivíduo conseguir colocar uma determinada rotina e em pouco tempo eu reabilito nesse sentido, né? Sentido de mudança da questão muscular. Mas aí eu vou precisar incorporar todos os outros fatores que estão envolvidos nessa ação, nessa função também, tá? Queixo para baixo, sim, né? Dentro da nossa literatura da disfagia, a gente sabe que a maior incidência de aspiração é com a consistência líquida, porque o trânsito é muito rápido. Quando a gente fala do trânsito da fase faríngea, ele dura em torno de 0,7 milissegundos. Né? É como se passasse um carro de Fórmula 1 na tua frente. Passou. É esse o tempo que essa área de transição da faringe tem para que ela possa fazer a proteção de vias aéreas inferiores. Então, é muito rápido. Quando eu faço abaixo no queixo, eu estou dando uma transição desse tempo um pouco mais reduzida, e a ação que é feita ajuda com que a epiglote se direcione, então melhora o fechamento. É claro que às vezes a gente tem lateralização, mas o queixo para baixo é o que a gente tem de evidência de mobilização para auxiliar. Então, essa é uma das estratégias que a gente utiliza para tentar auxiliar o paciente na realização desse fator. Então, quando a gente fala em tratamentos e procedimentos, eu posso ter uma série de coisas, tá? Eu posso ter lá a bolinha, que eu acabo gostando até às vezes mais de utilizar, pela facilidade maior da gente comprar, custo, e eu acho que alguns pacientes, por exemplo, quando tem tracostomia, o neckline, que não foi feito para isso, o neckline foi feito para diminuir papada, tá? Então, também quem quiser diminuir papada, ele tem essa função, então foi desenvolvida pela área de fisioterapia estética, para redução e trabalhar a musculatura do pescoço, mas a gente consegue visualizar, em alguns trabalhos, foi evidenciado que ele faz o que a gente chama de contra-resistência, tá? É um produto que a gente compra aí no Mercado Livre, essas coisas, e é passivo. Ou a gente vai lá na Decathlon e fica medindo ali os pescoços e compra uma bolinha que tem uma certa resistência. Eu trabalho com resistência. Então, essa musculatura precisa ter esse dado. Então, quais são as vantagens? Né? Então, a corresistência, ela investiga os efeitos, esse foi um dos exercícios, dos trabalhos, tá? Investigou os efeitos do exercício do queixo com contra-resistência em comparação aos exercícios de elevação de laringe. Então, ele fez, em vez de eu ficar tentando fazer a manobra de Mendelssohn, que eu tenho um número mais restrito da população, a bolinha eu consigo colocar com um idoso, desde que eu tenho, lógico que não tenha tanta alteração cervical, eu uso muito idosos, fazer a contra-resistência para trabalhar a região de faringe e abertura do esôfago com a bolinha, tá? Porque é fácil da gente adaptar, eu consigo fazer com que ele traga esse movimento, então é melhor do que eu tentar a mente e é melhor do que eu tentar a Shakir. Porque o Shakir, quando eu coloco ele deitado, a base, eu corro o risco dele não levantar, se sentir mais tonto, de ter alterações de equilíbrio. Aqui eu posso fazer com ele sentado, eu faço uma adaptação, então o exercício de contra-resistência é uma adaptação do Shakir, onde utiliza a bola e ele vai permitir isso. E aí, esse é um dos trabalhos publicados na Disfagia, né? Aonde, de reabilitação de medicina, onde a eletromiografia veio como marcador, mostrando a vantagem que eles tinham nesse exercício. Então, a atividade do músculo laríngeo, responsáveis por elevar a laringe
e movê-la, né, para frente e para cima durante a distribuição, quando realizados com queixo de contra-resistência. Então, os melhores resultados terapêuticos se deram nesse sentido. Então, olha, eu estou aqui trabalhando com resistência muscular, tá? Eu ainda não falei na questão do contexto de alimentação. Claro que a gente vai influenciar e vai inserir junto a função da deglutição, para que esse cérebro entenda, né? Então, quando a gente fala dos pacotes, né, de atendimento, quando a gente fala da importância da função da faringe, quando eu tenho aqui um paciente traqueostomizado, que teve uma lesão neurológica, traumatismo crânioencefálico, a longo prazo, eu não penso só no contexto de alimentação que esse paciente possa ter ou não, já que é um paciente que também tem gastrostomia, mas eu preciso compreender que esse indivíduo produz em torno de 2 litros de saliva por dia. Então, nessa faixa etária adulta, eu tenho uma deglutição por minuto, eu tenho a produção de 5 ml, e se eu não tiver controle da própria saliva, o grau de bactérias que eu tenho na mucosa oral, ela é o suficiente para causar uma pneumonia expirativa. Então, quando eu consigo acionar de alguma forma essa deglutição, eu vou melhorar. Então, quando eu tenho ali esse aspecto que eu tenho aqui, ó, desse paciente que está quase lá entrando, né, o fator de respiração, que eu estou quase visualizando entrar nas vias respiratórias, eu sei que eu preciso ganhar, porque é nessa ação da região da faringe que eu estou tendo contração. A manobra de esforço, né, ela melhora o movimento que a gente faz em relação... Vamos virar aqui, acho que tá mudando. Tá? A manobra de esforço, ela vai fazer com que eu tenha o acionamento, então eu vou voltar. Deixa eu tirar só aqui do lado, para eu não trazer ela. Tá, deixa eu só parar, eu vou descompartilhar e compartilhar de novo, eu acho que eu consigo tirar ele da ação. Um minutinho. Tem uma travada boa. Vamos lá. Deixa eu tentar de novo. Deixa eu só tentar ver se ele aciona primeiro, se ele sai da posição que ele está. Eu vou ter que fechar e abrir de novo. Deixa eu ver se eu tenho uma outra aqui. Vou ver pelos slides para vocês. Olha mais. Olha travado. Um segundinho. É claro que isso tinha que acontecer. Porque senão eu consigo passar para vocês a informação que tem. Fechou. Eu vou abrir de novo, porque tem aqui de novo aqui a só um segundo. Um minutinho. Essas coisas fazem parte. Vamos lá. Vou abrir de novo, tá? Vamos lá. Deixa eu fechar. Você retira um pouquinho de informação que está ali também. Então, deixa eu voltar aqui em cima. Vou para a próxima. Deixa eu conseguir já compartilhar com vocês de novo. Quando a gente está falando em relação ao sistema analógico de transmissão, eu consigo estar com vocês um pouco melhor. Eu tenho aqui
A manobra de massacre, né, a gente diz, puxa, que coisa, que manobra mais feia de fazer. Eu lembro de um aluno que dizia assim, que colocou na prova a manobra de macaco, né? Ele não conseguia lembrar o nome, ficou manobra de macaco. E toda vez a gente lembra da tal da manobra de macaco, ok? Quando a gente faz esse posicionamento da língua para frente e segura entre os dentes para engolir, qual é a outra relação que a gente tem de ganho? É o momento que eu faço a quebra das paredes laterais e posteriores da faringe. Então, quando eu consigo fazer esse movimento, uma manobra de Massaco, Massaco é a pesquisadora que desenvolveu essa técnica. Então, ao trazer aqui, vocês repetirem, vocês vão sentir toda a parede da faringe contraindo. Então, se durante o processo de deglutição normal a língua tende a projetar para levar o alimento, quando eu faço o inverso, eu seguro essa estrutura, eu faço com que a faringe tenha que fazer essa contração maior. Então, eu consigo quebrar esse padrão. E aí eu faço aquele padrão de esforço maior. Então, é nessa hora que a gente tem um exercício que não é muito confortável, concordo, né? Suporte. This exercise must not be done using any food or drink. Stick the tongue out. Use a product that will allow sufficient grip on the tongue. Two good products are a rough cotton mesh or a hand towel. Vou tirar aqui, porque o Cleverson disse que ia fazer a tradução para mim, não está fazendo do japonês lá, Cleverson. Então, aqui, o que a gente tem na manobra? Quando eu tiro o posicionamento e trago, a gente vai fazer uma hipercontrição, olha como a gente faz a hiperconstrição interna em relação a toda a parede da faringe e esforço. Então, essa é uma técnica que eu consigo. Lógico, né? A gente de preferência com a mão enluvada, mas com uma gazezinha, segurar a língua do paciente e colocando uma pequena porção, fazer essa atividade de contração maior de estímulo que eu possa fazer em região de faringe, tá? E a gente fala assim, e ele é muito mais eficaz do que eu fazer com uma colher gelada, um molhador, o toque interno. Porque para que eu tenha efeito do toque nessa região, eu preciso, no mínimo, fazer 300 toques no dia para que eu tenha um efeito de estímulo. Então, quando eu faço a manobra de Massaco, eu tenho essa redução de tempo muito maior. Então, eu devo fazer a parte sensorial? Sim. Grande parte da musculatura intraoral, ela é uma musculatura mista. Então, eu preciso considerar a parte sensorial e a parte motora. O que a gente tem hoje de marcadores de suporte comprobatórios, a gente tem aqui o IOP, que é um instrumento que a gente utiliza para trazer a questão da força. Então, a gente insere esse pequeno sensor em cavidade oral e vai fazendo força, né? Esse dado, junto, às vezes a gente coloca algum software de apoio, o paciente tem consciência do grau que ele tem que estar aumentando da força. Então, o IOP, o resultado de força feito superior, ele nos trouxe a questão de validação. Nós não temos o IOP, mas nós temos o da Profono, tá? Então, a gente tem o feedback da Profono, então eu tenho, então a gente tem em termos de pesquisa, mas a gente faz ali na clínica. Então, ele também nos permite fazer essa terapia de força, onde o paciente, além dele estar criando e visualizando a força, nós temos também, às vezes, alguns gamers que permitem, né? Então, softwares, jogos que permitem fazer com que ele trabalhe com essa extensão e vá gradativamente aumentando. Aqui a gente tem evidência desse trabalho, tá? Então, quando a gente traz esse fator, eu vou mostrar um pouquinho da Profono. Então, ela vai colocar, pode ser o lábio, a gente costuma mais utilizar a questão da parte da língua, então ele vai fazendo aqui, deixa eu achar o problema dele. Ela tem que tentar, seguir o padrão que está ali, tá vendo, Ela tem um padrão a seguir para tentar fazer o estímulo do corpo. Então, assim, eu vou colocar algo para fazer a contração do auricular.
Então, aonde que eu vou mostrar esse fator de isometria e isotonia desse exercício? Aonde que eu vou estabelecer para esse paciente se a força que ele está fazendo realmente é suficiente para tirar ele desse padrão ou não, tá? Então, ele tem essa possibilidade, ou então, colocando visual, ou a possibilidade interna, quando a gente tem também de língua. Então, eu faço esforço, mas eu vou fazer dentro desse esforço a mensuração. Além de tudo, eu vou conseguindo colocar a quantidade de carga que esse indivíduo consegue fazer. Quando eu tenho treinamento com aporte visual, fica mais fácil para o paciente manter aí essa elevação, sustentação e retorno nessa hora de ação. E por que o biofeedback? Porque aqui a gente está falando de dois trabalhos, falando do trabalho com ação de biofeedback. Eu estou dando a esse cérebro a capacidade dele de reorganizar essa função. Então, eu levo a esse paciente a criar esse treino de modificação. Então, o biofeedback hoje para nós é um grande fator. Quando a gente fala em biofeedback, vocês são biofeedback do paciente da terapia, né? O espelho é um biofeedback. E tem os outros recursos que são recursos mensuráveis. O espelho, o terapeuta, nem sempre é mensurável o que ele está vendo de mudança. Os equipamentos vêm para trazer a proporção do quanto isso foi alterado. E ou não. Então, ele vem para medidas e ele vem para o processo de terapia. Tá? Então, quando a gente está trabalhando aqui, por exemplo, também, a área do palato, vamos ver como é que está lá. Então, o que a gente tem ou o que a gente não tem aqui? Quantos minutos eu tenho ainda, meninas? Eu já passei meu horário? Estou dentro do horário ou já passei? Paula, Duda, Isabel, estou dentro do horário ainda? Tá? Pode continuar. Tá bom, ok. Se vocês notarem, o paciente oncológico, ele tem aqui um retalho, ele não tem boa parte do palato mole, ele não tem a parte da uva. Por não ter a parte do palato mole, vocês perceberam quanto ele faz a ação da musculatura da narina, a tentativa de fazer o ganho do palato, né? Então, eu tenho aqui, eu vou lá, de novo, vamos lá. De novo. Bom, o paciente que está aqui, ele é um paciente que tem escape nasal, em termos de ressonância, né? Então, a voz nasalizada, eu tenho escape de alimento, eu tenho diminuição de força pressórica, que prejudica. Então, é um paciente que era jovem, 40 e poucos anos, que veio com sonda nasointeral para nós na clínica, com essa, após ter feito uma cirurgia de palato para um câncer nessa região. E vem para o trabalho tanto para retirada de sonda nasointeral, como capacidade para melhorar um pouquinho em relação à parte de fonação. Eu tenho aqui um retalho, o retalho não vai mais ter mobilidade, mas eu tenho preservado a musculatura do palato grosso e do palato faríngeo, que também são contratura importante, e eu tenho a faringe preservada. Então, eu preciso pensar em ganhar muito mais em contração para que eu possa tirar esse padrão, porque o palato mole eu não vou ter mudança. Ele não vai mobilizar. O retalho eu não consigo mobilização, tá? Como eu tenho a mobilização aqui. Então, ao toque desse paciente, ao fazer essa estimulação tátil térmica, esse paciente faz uma contração, uma reação. Então, eu tenho aqui toda a musculatura do palato, né? Os músculos do palato mole, que são os simples, e lá atrás a faringe. Então, ele lida ali no palato faríngeo e no palato grosso, tentando estimular. Esse paciente não tem estrutura nem do tensor, nem do elevador, nem da úvula. Ele, a única parte que ele tem é a estrutura do palato faríngeo e do palato grosso. Então, eu vou trabalhar com fatores que me permitam acionar essas estruturas também com força, trabalhando com fatores de respiratório, ou o tubo finlandês, que ele trabalha com a emissão vocal e a força pressórica gerada aqui, então tem aqui a ressonância
Um é formalizado, aqui está o esfíncter velofaríngeo, eu vejo que eu tenho um gap, então eu tenho um escape nesse paciente. Quando eu faço o tubo finlandês por 1 minuto, eu vejo que eu tenho uma aproximação diária, porque eu trabalho toda a região de faringe, eu faço sensibilização de região de laringe, e ele me permite que após 1 minuto eu tenha um acionamento melhor em relação a esse fator. Um exercício que um dos equipamentos com validação é o MST. O MST foi feito e desenvolvido no primeiro momento para treino de nadadores, então era para aumentar a questão de força respiratória e capacidade de atletas de alta performance para a natação. E aí começou-se as pesquisas com pacientes de Parkinson, onde a gente viu efetivamente, significativamente, um valor substancial de melhora, tanto na parte de fonação, de ganho, então, quebra de musculatura, se a gente for pensar na questão do Parkinson, que eu tenho rigidez, e também na deglutição. Então, ele vem hoje como um marcador de exercício respiratório, que a gente tem ganho, que eu posso pensar em trabalhar isso tanto na voz, como com o respirador oral, por exemplo, com quem tem o aspecto do ronco. Hoje, eu gosto muito de trabalhar também com o Power Break, que ele tem uma carga muito parecida. O MST se tornou um pouco mais caro. Aqui eu tenho uma paciente utilizando, ele vem com uma carga, então ele tem uma dinâmica de trabalho que a gente faz de sopro respiratório, e eu gosto de trabalhar com o Power Break, que é um outro equipamento que a gente trabalha com índice de inspiração, de força, então eu faço carga nessa área para ter mudança, tá? Ali é o tubo, eu vou puxar, que a gente já passou. Então, essa língua, ela tem um fator primordial para nós, ela está aqui em movimento, né? Então, ela tem, olha a quantidade de ações que ela faz durante a fala, olha o grau que a gente tem de musculatura, desses 8 músculos envolvidos da língua. Ela encerra, aqui eu tenho o ióide, então ela vai estar envolvida a musculatura supraioideia, e eu tenho a finalização dela em região da epiglote, aonde faz a transição tanto para naso como para faringo-laringe. E é ela que nos permite uma capacidade incrível de mudança ou não na área de voz. Hi, my name is Tyler Ross. I'm a singer, voice teacher, and vocalist in New York City. And using the magic of MRI technology, I want to show you what it looks like inside my head and neck while I'm singing. But first, let me warm up on the lip track. How about a raspberry? Weird, right? Want to see that on an ooh loud? Now, before I go any further, let's try to figure out what it is we're actually seeing here. Let's go back inside and see if we can identify some of the features of the vocal tract. Lips, tongue. This difficult to control piece of anatomy is called the velum or the soft palate, but you can think of it as the nose gate. It opens and closes, controlling the flow of air and sound up into the nasal cavity. In most people, the velum is opening and closing constantly when we speak and sing, and we're barely even aware of it. Down here, we have the larynx, which houses the vocal folds. Now let's see what happens inside the vocal tract when we sing with contrasting singing strategies. I'm going to sing the end of Nessun Dorma, Puccini's great aria. I'm going to sing it in 4 different vocal styles. The first will be in a light mix. The second, in a forward-facing Broadway sound. The third, in a back and down operatic sound. And the fourth, in a style that will make Puccini roll in his grave, in a rock style. Vincero, vincero, vincero. All'altar vincerò, vincerò, vincerò.
All'alba vincerò, vincerò, vincerò. All'alba vincerò, vincerò, vincerò. What you're looking at here are comparative images of the same vowel being sung at the same moment in each vocal style. Ou seja, para todos esses ajustes vocais de estilos musicais, a gente mexeu em laringe e a gente mexeu em língua. Ele teve o ajuste da laringe ou ele teve o ajuste do trato aéreo vocal, do trato vocal alto? Todo o aspecto que a gente tem de capacidade do canto, ela se dá pela capacidade de mobilização da língua. Então, uma vez que eu tenho essa condição de mobilizar a língua, de abrir o trato faríngeo e palato, se vocês forem observar, a grande parte dessa mudança que eu tive se deu pela mobilização da língua. Então, não é a laringe que nos dá a tonalidade, o tom de voz que nós vamos utilizar. E aí eu fico me perguntando quanto que a gente trabalha com exercícios pensando na mobilização da laringe e quando a gente fica assustado de ver ele fazendo para fora, né? Ou quando nós acionamos de forma incorreta a vibração de língua, colocando o sorriso junto, que eu estou tracionando e não liberando musculatura, é uma coisa do que eu fazer. Eu tenho diferença muscular, porque é a língua que vai me dar essa mobilização. Olha que lindo que é isso e quão importante é essa estrutura muscular, tanto de língua, lábio e faringe, mas olha a ação que ela traz aqui. Então, quando a gente fala que eu preciso pensar no que eu trago da motricidade para repensar a área da disfagia, um dos grandes fatores é considerar essa importante estrutura. Aí, se eu não tenho esse olhar, eu fico com um sério risco de ser aquele profissional que o paciente vai ficar de lado eterno no seu consultório, ou ele vai procurar um outro profissional que terá essa visão melhor, porque ele não vai conseguir os seus resultados. E quando a gente vai ouvir o André Barroso, que é um ex-aluno da universidade, que terminando o mestrado, trabalha muito bem, ele tem hoje um vídeo mostrando todo o ajuste vocal da sua esposa, aonde que ele fez o ajuste vocal dela? Ele fez o ajuste vocal da língua. Ele mostra posicionamento. E foi muito legal. O André foi nosso aluno UTP. Ele veio com a formação da música, musicista, e quando ele veio fazer as aulas de motricidade oral, ele percebeu o ganho que ele tinha, como o Agui e alguns outros que passaram, que são da área da música. Né? Como alguns de vocês também estão aqui e têm esse domínio. Quando eu trago meu conhecimento como musicista, aproximo também com a questão da fonoaudiologia, eu tenho um ganho formidável. Então, esta beleza, né, que eu digo assim, de ação, de estrutura que a gente vai trabalhar, eu vou deixar tocar, vai terminar, já está terminando, já encerrando. Take a moment to see for yourself how the anatomical features of the vocal tract that we can see here align differently in each style. How is the tongue positioned differently? How about the velum? The mouth opening? How about the height of the larynx? Então, é nesse sentido que eu posso trazer recursos que hoje nos mostram eficazes, né? Então, assim, se eu tenho dentro da eletroestimulação uma possibilidade de ganho, na mobilização da língua, porque eu trabalho com fatores sensoriais, né? Então, eu vou levar em consideração a inervação da língua, tá? E o que ela representa de capacidade, mas eu preciso saber em que áreas que eu posso utilizar também. Quando eu vou utilizar em parte de base, parte mediana e jamais anterior pela inervação que está posta ali, tá? Então, aqui a gente tem o Bruno, que é um dos protocolos que está validado, estabelecido para esta área.
ok? A ideia, mais do que trazer para vocês quais são os efeitos, quais são efetivamente, né, todos que estão ali em termos de ganho, de evidência, é trazer a vocês a importância do raciocínio, né? Então, assim, quando nós estamos falando dentro do entendimento do paciente, eu parei de apresentação? Ainda estou apresentando? Deixa eu soltar. Ainda está. Sim. Parou, né? Para a apresentação. Desculpa, achei que ainda já tinha saído. Então, o que é mais importante para nós hoje, né? É poder identificar o que nós estamos elegendo dentro do processo terapêutico, compreendendo o processo terapêutico do paciente, das suas necessidades, com todos os outros aspectos, né? O aspecto nutricional, o aspecto social, o aspecto sensorial do paciente. A motricidade oral tem um ganho efetivo, né? Não é só mexer língua para um lado e para o outro. E se quando a gente fala, a gente ouvia muito isso antigamente, né? Quando era, você é aquela que fica mexendo a língua. Nossa, ainda bem, ele é fundamental para nós, a língua. Olha que linda, quando a gente olha para ela desta forma, a potência que tem este órgão, que é o órgão com maior índice de musculatura, um dos órgãos com maior índice de sensoriais que nós temos. Ao mesmo tempo, quando nós vivenciamos um paciente que tem um câncer de língua, para nós, a nossa região sul é altamente a frequência dessas alterações. Quando nós vivenciamos o COVID com perda sensorial dessa inervação, nós estamos tirando a capacidade deste órgão de trabalhar com fatores que implicam tanto. É essa língua que implica no respirador oral, é essa língua que implica no indivíduo que tem o ronco, é essa língua que não trabalha bem com o paciente disfágico, é essa língua que não me permite ou não uma boa oralidade, uma boa comunicação ou não. Então, quando nós trazemos a parte da motricidade oral, que nós a trazemos para o nosso atendimento de tudo que vocês visualizaram, com a expertise de ser aqueles que vão buscar o melhor do atendimento para o paciente de vocês.